Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer o vídeo aqui sobre o roteiro 11, tá? Que é o roteiro de complemento de funções. É um vídeo que eu vou tentar ser um pouco rápido aqui, tá? Pessoal, primeiro estou só fazendo aqui, isso acho que já foi colocado lá num dos primeiros roteiros sobre modelos, né, funções, mas eu vou voltar nesse assunto porque vai ser preciso a gente utilizar alguns desses conceitos um pouco mais para frente, em particular o de função objetora. Então eu fiz um resumo aqui daquilo que já está colocado lá no roteiro 11. Então, funções, nós podemos classificar essas funções segundo a forma como as funções estabelecem as relações entre o domínio e o contradomínio da função, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, função injetora ou injetiva, vai aparecer das duas formas na literatura, tá? Então, característica básica de uma função que é classificada como injetora ou injetiva. Elementos distintos no domínio são levados em elementos distintos no contradomínio, tá? Então, ó, elementos distintos no domínio me dão elementos distintos ou diferentes no contradomínio, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui um protótipo de função, né, uma função que está definida no seu domínio, domínio F, domínio da F, e essa função pega elementos do seu domínio e leva na imagem, tá? Que está contida num conjunto maior, que é o contradomínio, tá? O contradomínio é um conjunto maior, pode ou não ser maior do que a imagem, né? Então, por exemplo, aqui nós vemos que para cada x no domínio, né, tem aqui x1, eu vou associar um elemento y1 lá no contradomínio, tá? Então, isso acontece para todos os x aqui do domínio, tá? E veja que não necessariamente eu vou ter todos os domínios, desculpa, todos os elementos que estão sendo resultados, calculados como resultados da aplicação da F em pontos do domínio, nem todos os elementos do contradomínio serão resultados desta aplicação. Por exemplo, o y4 aqui, ele não resulta de nenhum x que está no domínio da função, ok? Então, por isso que eu falo, né? Os elementos aqui do contradomínio podem ter alguns que não são resultado da aplicação da F em pontos do domínio, tá? E então a caracterização de função injetora é que se eu tiver dois elementos diferentes, tá? x1, x2, x1 diferente de x2, tá? Dois elementos diferentes no domínio, eu vou ter dois elementos diferentes na imagem para cada um deles, tá? Então, aplico f em x1, tenho y1, aplico f em x2, tenho y2. Isso não acontece sempre, como a gente já vai ver na sequência, tá? Um exemplo, por exemplo, de uma função injetora é a função log, tá? A função logarítmica, por exemplo, né? O domínio dela, óbvio, vai ser só o x maior do que zero, tá? Só que o contradomínio vai ser todos os números reais. Entretanto, né, não vou ter alguns elementos aqui, ó, tá? Eu não vou ter alguns elementos do contradomínio na imagem, vai estar sobrando. Entretanto, para cada elemento x aqui, eu tenho um elemento y correspondente. Tá? Então, para cada elemento x, então, deixa eu pegar aqui um elementinho x, peraí, deixa eu só pegar minha canetinha. Se eu tiver aqui um elemento x aqui no domínio, tá? Se eu tiver um elemento x aqui no domínio, eu vou ter um único elemento y, tá? y1, x1 lá na imagem, tá bom? Então, se eu tiver um outro elemento x2, eu vou ter um único elemento y2 lá na imagem, beleza? E se x1 é diferente de x2, então y1 tem que ser diferente de y2, tá? Que é o que está escrito aqui. Bom, o próximo que nós vamos ver aqui, tá? Uma outra forma de classificar essas funções, segundo a relação que ela estabelece entre pontos do domínio e pontos do contradomínio, é a função sobrejetora, também chamada às vezes de sobrejetiva, tá? O que acontece aqui? Olha, todo elemento no contradomínio, olha a diferença, todo elemento no contradomínio resulta da aplicação da função e de pelo menos um elemento, então pelo menos um elemento do domínio. Isso quer dizer que, diferente da função injetora, eu não vou ter elementos no contradomínio que não sejam resultados da aplicação da F. E, por outro lado, eu posso ter uma outra coisa acontecendo, que é isso aqui, ó. x3 e x4 são diferentes, mas veja que a flechinha aqui está apontando para o mesmo y3, tá?
Então, duas características importantes aqui vamos colocar. Primeiro, não sobra ninguém, tá? Não sobra ninguém aqui no contradomínio. Todos os elementos do contradomínio serão iguais à imagem. Ó, a imagem é igual ao contradomínio, tá? Diferente daqui. Aqui a imagem está contida no contradomínio, ou seja, pode ter elementos do contradomínio que não estão na imagem. Aqui não. Todos os elementos do contradomínio estão na imagem, tá? Então, eu não vou ter ninguém sobrando aqui no contradomínio que não seja resultado da aplicação da F sobre pelo menos um elemento do domínio. Tá? Pelo menos um, por quê? Porque eu posso ter dois, por exemplo, x3 e x4, eles estão sendo levados no mesmo y3. Veja que no caso da função injetora, isso não acontece. Ó. Eu não vou ter dois elementos diferentes sendo levados no mesmo carinha aqui na imagem, beleza? Bom, então a gente escreve matematicamente assim, para todo y pertencente à imagem, que vai ser igual ao contradomínio, existe pelo menos um x pertencente ao domínio, tal que o cara da imagem, ou seja, alguém que esteja aqui nos y, vai ser igual à aplicação da f sobre um x que está lá no domínio da função. Um exemplo bastante simples desse caso é a função x ao quadrado. Tá? A função x ao quadrado, ela tem como domínio todo o R. E mais a imagem aqui vai ser igual a todo o contradomínio. O contradomínio aqui vai ser exatamente só os elementos, para essa funçãozinha, só os elementos maiores ou iguais a zero, né? E todo mundo que está nesse contradomínio de x de y maior ou igual a zero vai ser resultado da aplicação da f sobre algum ponto do domínio. E pode acontecer, como está ilustrado aqui, ó, eu posso ter dois valores. Por exemplo, eu posso ter um valor aqui que seja um x1 e eu posso ter um outro valorzinho aqui, x2, eles são diferentes. Entretanto, quando você calcula o valor da imagem aqui, ó, eu vou ter um y que vai ser igual para os dois. Pode acontecer isso, tá bom? Bom, e isso aqui não acontece na função injetora ou injetiva, beleza? Bom, a próxima que nós temos aqui, bom, a próxima, ela reúne as qualidades das duas, né? Tanto da função injetora quanto da função sobrejetora. Então a gente vai ver que, veja só, quando eu vou caracterizar essa função agora chamada bijetora, então veja, ela é bijetora, ou seja, ela é tanto injetora quanto sobrejetora, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Cada elemento do domínio é levado em um único elemento no contradomínio. Nesse caso, a imagem também vai ser igual ao contradomínio, e nós vemos aqui ó, que, diferente dos dois casos anteriores, ó, eu tenho, primeiro, toda flechinha que sai de um x vai num único y. Toda flechinha que sai de um x vai num único y. Isso já acontecia aqui. Mas o que poderia acontecer aqui? Eu poderia ter um valor de y4 que não resultaria da aplicação da f em um ponto do domínio. Aqui não. Todos eles, todo mundo aqui que está no y, resulta da aplicação da f em pelo menos em um único ponto no domínio, tá bom? Então eu vou reunir as duas características das duas funções. O que vai acontecer? Das duas funções, injetora e sobrejetora. O que eu vou ter? Primeiro, todo elemento y resulta da aplicação da f sobre um elemento no domínio da função. E mais, além disso, todo elemento x1, x2 que seja diferente no domínio vai levar numa imagem f de x1, f de x2 que são diferentes. Um exemplo bastante simples desse caso é a função linear. Né? A função linear menos 2x menos 1, com ela acontece exatamente isso, tá bom? Bom, então esses são os três formas de classificar as funções conforme a relação que a função estabelece entre elementos no domínio da função e elementos no contradomínio. Beleza? Bom, isso é uma questão um tanto teórica, mas para a gente vai ser bastante importante a questão da função ser bijetora, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Bom, o próximo tópico que é tratado no roteiro 11 é acerca da chamada composição de funções, que nós conversamos já na aula sobre esse assunto, né? A composição de funções é uma forma de você fabricar funções a partir de funções elementares, tá? Então você faz a composição de funções para obter uma nova função.
Como funciona a mecânica desse processo? Funciona da seguinte forma: digamos que você tem uma função f que tenha o seu domínio e a sua imagem determinados, tá? Pego pontos do domínio, levo na imagem de f, e você tem uma função g que pega pontos no domínio da g e leva na imagem da g. Como é que a gente vai combinar essas duas funções? Nós indicamos essa combinação como g bola f. G bola F, tá? G composta com F, tá? E a ordem de composição, na verdade, é um pouquinho inversa, tá? Você lê G bola F, mas primeiro você vai pegar a F e jogar dentro da G. Então, a indicação que a gente vai acabar utilizando mais é essa daqui, tá? Então, ó, veja, o que está acontecendo? Eu vou pegar a F e vou jogar dentro da G, tá? Então, vai haver aí uma reformulação sobre o que é o domínio da minha função composta, né? O domínio da minha função composta vai ser quem? Vai ser o domínio da f. E a imagem? A imagem vai ser jogada lá na G. Então a gente dá um salto, né? Quando nós olhamos aqui para esse diagrama, eu vejo que, por exemplo, né, a composição é o que está aqui assinalado com a linha tracejada, tá? Então, quando eu olho aqui para esse diagrama, nós temos o seguinte, ó, eu tenho aqui o ponto x1, o ponto x1, tá? Se eu fosse usar só a f levaria x1 em f de x1, e eu vou estabelecer que agora toda a imagem da f vai compor o domínio da minha função g, e a função g, por sua vez, vai pegar esse elemento do domínio dela, que estava na imagem da f, e vai levar neste outro conjunto, aonde eu vou ter a g aplicada na f de x1, certo? Então a gente vê que o domínio da f vai corresponder ao domínio da composta g bola f, né? E a imagem da g é justamente a imagem da g bola f, ok? Bom, geralmente nós observamos esse seguinte fato aqui importante, tá? Que é o quê? É que a composição ela não é comutativa. O que é ser comutativo? Comutativa é uma propriedade que a gente viu lá no nosso review de álgebra que dizia o seguinte, olha, quando eu faço, por exemplo, x mais 4, por exemplo, 3 mais 4, isso é igual a fazer 4 mais 3. Isso quer dizer que eu posso comutar a posição das parcelas na minha soma, que isso não vai alterar na minha adição, que isso não vai alterar a soma. 3 mais 4 e 4 mais 7 e 4 mais 3 é igual a 7. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a multiplicação. 3 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3, certo? Então eu posso comutar a posição dos fatores no meu produto, porque o resultado vai ser o mesmo, vai ser 12, ok? Bom, dito isto, então a comutatividade é esta propriedade de operações que me permite comutar os termos que entram na operação, tá? Então, a composição de funções é uma operação, tá? Entre funções, aonde eu vou inserir uma função dentro da outra. E o que eu estou dizendo aqui é que fazer a composição de G com F não é a mesma coisa que fazer a composição de F com G. Vamos ver aqui um exemplo para a gente poder. Lembrando que no roteiro eu tenho mais de um exemplo, tem alguns exemplos colocados na sala de aula, eu também comentei sobre alguns deles, mas vamos estudar um pouquinho mais de perto só este exemplo aqui. Tá? Então é o seguinte, vamos fazer aqui a composição da G com a F. Tá? Vamos fazer a composição da G com a F. Bom, como que nós vamos fazer essa composição aqui? Então, é o seguinte. Bom, eu sempre faço a pergunta sobre o que a F faz e o que a G faz. Vamos ver lá. O que a F faz? A F pega o que está dentro aqui do argumento, tá? Que é o x, ela multiplica o x por 2 e soma 3. É isso que a F faz. Ela pega o que está aqui dentro desse parênteses, no argumento da minha função, ela multiplica o argumento por 2 e soma 3. É isso que a f faz. E o que a g faz? A g ela faz o seguinte, ela pega, vamos colocar até de uma outra cor aqui, ela pega o que está dentro do argumento, ou seja, ela pega o que está dentro do parênteses e eleva ao quadrado, certo? Então vamos ver aqui agora a composição da G com a F. Eu não gostei dessa cor. Deixa eu apagar isso aqui e colocar ele branquinho, tá bom? Então vamos colocar ele branquinho. E aí nós vamos fazer aqui, ó, a G
composta com a f. Então vamos ver. O que a g faz? A g eleva ao quadrado. A g eleva ao quadrado. E aqui dentro do argumento da g, eu vou ter 2x mais 3. Então, a g composta com a f vai ficar 2x mais 3 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 4x ao quadrado mais 2 vezes 2x vezes 3 mais 3 elevado ao quadrado, certo? Então, desenvolvendo aqui o quadrado dessa expressão. E aí, então, nós vamos ter 4x ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12, 12x, mais... Eita, olha o que eu coloquei aqui. Eita, professor doido. Quadrado, né? Mais 9. Ok? Então, aí nós temos como que é a g composta com a f, beleza? Agora vamos ver a outra possibilidade de composição. Tá? Então, a outra possibilidade de composição vai ser a f composta com a g. E isso vai ser escrito da seguinte forma. Bom, sempre lembrando, a gente faz sempre a pergunta o que a f faz e o que a g faz. Tá bom? Bom, vamos lá. O que a f faz? A f faz 2 vezes o que está dentro do parênteses mais 3. E o que está dentro do parênteses? Ah, é a g de x. Quem que é a g de x? É x ao quadrado. X ao quadrado. Então, a composição aqui, a f composta com a g de x, vai ser igual a 2 vezes x ao quadrado mais 3. É diferente, né, pessoal? Olha só. Quando eu faço a composição da g com a f, eu vou ter 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Quando eu faço a composição da f com a g, eu vou ter 2x ao quadrado mais 3. São duas funções completamente diferentes, ok? E os exercícios que estão sendo propostos lá são exatamente exercícios dessa forma, onde você vai analisar, além de como é feita a composição, como que é o domínio das funções, beleza? E fazer o gráfico, tá? Bom, vamos passar bem rapidinho aqui, só para a gente ver o gráfico das duas, né? É até bom para a gente sempre fazer o exercício no GeoGebra, tá? Que é a nossa calculadora gráfica que a gente está utilizando na disciplina. Bom, vamos ver aqui como que é... Deixa eu ver se eu já estou no GeoGebra, já. Então, deixa eu ver como é que é a G composta com a F. A G, bola F, vai ser 4x ao quadrado mais 12x mais 9. 4x ao quadrado, então vamos colocar aqui. Eu vou chamar essa função de h1 de x, tá? h1 de x, ela vai ser 4x ao quadrado mais 12x, 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Então, ó, essa é a minha funçãozinha, 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Beleza? Bom, e como que é a outra composta, a H2 de x? Ela vai ser assim, ó, 3x ao quadrado, 3x ao quadrado não, é 2x ao quadrado mais 3. 2x mais, eita, mais 3, tá? Ó, então são duas funções completamente diferentes. Claro, são duas quadráticas, certo? Mas essa aqui que está em verdinho é a função h, e essa que está em vermelhinho é a função h1, a outra é a h2, ok? Bom, muito bem. Deixa eu dar um Ctrl A e deletar isso aqui para a gente utilizar nas próximas tarefas. Bom, vamos ver agora na sequência. Tá? Então, a gente já viu aí a função composta e temos vários exercícios para vocês discutirem a composição e verificar quem é o domínio, quem é a imagem e fazer o gráfico. Bom, o próximo tópico que está colocado lá no roteiro, tá, é o da função inversa. Tá? E é aqui que vai entrar aquela discussão sobre como que as funções relacionam pontos do domínio e pontos do contradomínio. Tá? Então, veja só, a ideia de função inversa. Tá? A ideia bastante intuitiva é a seguinte: uma função
que eu vou denotar como f de menos 1, é chamada inversa da função f, tá? Então, nós utilizamos esta notação aqui, ó. Nós utilizamos esta notação para indicar a função inversa, tá? Esta notação aqui, f de menos 1. Então, a função f de menos 1, que é a inversa da função f, ela desfaz. Eu coloquei entre parênteses, porque é até um pouco esquisito falar em desfaz, né? Mas olha, ela desfaz o que a função f faz. Então, se a função f faz alguma coisa, a função inversa ela desfaz, ok? Então, isso aqui é uma forma muito intuitiva, um tanto, vamos dizer assim, não precisa de dizer, mas é uma ideia. Então, vamos dizer o seguinte, olha só, eu tenho uma função f, tá? Essa minha função f, ela, deixa eu pegar aqui, vou fazer ela em azulzinho, tá? Vamos colocar aqui a função f, tá? Essa funçãozinha f, tá? O que que ela faz? Ela pega pontos do domínio, tá? Onde ela está definida e leva na imagem. Então, ela pega um x e transforma num y igual a f de x. Isso é o que a f faz. Ora, o que que a função inversa f de menos 1 vai fazer? A função f de menos 1, ela vai pegar pontos na imagem da f e vai levar de volta para o domínio, certo? Então, veja que aqui eu tenho em azul, ó, a f pega x1, leva em y1. O que que a f de menos 1 faz? Pega o y1 e devolve no x1, certo? Então, a f transforma x1 em y1 e a f de menos 1, a inversa, transforma y1 em x1 de volta, ok? Então, tá aqui, né? O que que a nossa funçãozinha, o que que a nossa função f de menos 1 faz? Pega y e transforma em x novamente. Uma coisa importante é que uma função tem inversa. Olha aqui, se e somente se. Se e somente se for bijetora, certo? Por quê? Porque eu não posso ter ninguém sobrando aqui, né? Eu não posso ter ninguém sobrando aqui, porque senão a minha f não conseguiria levar de volta, tá? Se eu tivesse um elemento aqui, por exemplo, ó, se eu tivesse algum elemento aqui, vamos colocar aqui um y5, tá? Um y5. Aí eu vou, olha aqui para minha função f, ela levou x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. E não levou nenhum x, não levou nenhum x em y5. Quando eu for aplicar a f vai pegar o y1, levar para x1, y2 para x3, y3 para x3, y4 para x4, vai olhar para o y5 e falar, ei, de onde você veio? Aí vai falar, ah, eu não vim de lugar nenhum. Ah, então a função f não era bijetora, né? Muito bem, ela só era injetora. Ah, então não posso fazer a inversa, tá bom? Então é isso que vai acontecer. Por outro lado, tá? Então eu não posso ter ninguém sobrando aqui, certo? Então a função ela tem que ser sobrejetora, tá? Então eu não posso ter ninguém sobrando aqui. Por outro lado, veja que cada um, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, cada um dos elementos do domínio são levados no único elemento da imagem. Tá? O que, que não pode acontecer? O que não pode acontecer é que eu não posso ter isso aqui. Ó. Por exemplo, vamos colocar aqui. Eu não posso ter, digamos, um x5 aqui, e por acaso a minha f faça isso aqui, ó, e leva um x5 e um x4, dois diferentes, leva no mesmo y4. Por que que não pode acontecer isso? Ora, pelo seguinte motivo. Quando a f de menos 1 for agir, ela vai pegar y1 e levar em x1. Ok. Vai pegar y2 e levar em x2. Beleza. Vai pegar y3 e levar em x3. E daí, quando ela for pegar o y4, ela vai tentar levar de volta, mas ela vai ver, opa, peraí, o y4 vai para x4 ou vai para x5? Aí você poderia falar, não, vai para os dois. Mas aí acontece que eu não posso ter uma função que faça isto aqui. Eu não posso ter uma função... Eita, o que é isso? Eu não posso ter uma função que faça isto aqui, ó.
Vamos colocar alguma coisa bem esquisita aqui, ó. Por exemplo, eu vou ter um ponto aqui e a minha função vai pegar e vai devolver dois valores diferentes de y. y1 e y2. Não pode acontecer isso. Se isso está acontecendo, isso aqui não é função. Não é função. Ok? Então, eu não posso definir uma função inversa que pegue um elemento no domínio da inversa, que nesse caso vai ser a imagem da f, que pegue um elemento aqui e leve em dois lá. Por quê? Porque senão não vai ser função, certo? Então, eu não posso ter também o caso em que eu tenha dois elementos diferentes aqui indo para cá. Então, a minha função ela tem que ser sobrejetora. Por quê? Porque eu não posso ter ninguém sobrando aqui. E ela tem que ser injetora, porque eu não posso ter dois carinhas diferentes aqui sendo levados num único elemento nesse outro conjunto, ok? Então, por isso que a gente diz que se a função f tem inversa, ela tem que ser bijetora para eu poder definir a função inversa que vai levar os elementos da imagem da f de volta para o seu domínio, beleza? Bom, entra aqui uma outra discussão. E se a gente viu anteriormente agora que a função pode fazer uma composição, né? Eu posso compor duas funções diferentes. O que acontece quando eu faço a composição de uma função com a sua inversa ou da sua inversa com a função? O que acontece? Ora, acontece que, como nesse caso, né, a função f faz alguma coisa com o x e a função inversa desfaz, então veja que o efeito de aplicar a f e depois a sua inversa me resulta exatamente naquilo que estava dentro do argumento. Tá? Então, quando eu faço a função inversa composta com a função f, é como se eu tivesse uma função identidade, ou seja, ela não faz nada com o cara que está aqui dentro, ela simplesmente devolve o cara que está aqui dentro. E vale também o caso quando eu tenho a função inversa aplicada em alguém e eu vou e faço a composição com a f. Então, a f composta com a sua inversa também resulta numa função que devolve simplesmente o carinha que está aqui dentro, tá? Em qualquer caso, certo? Bom, então, já que a f desfaz o que a f fez, né? Se a inversa desfaz o que a f fez, a f desfaz o que a inversa fez, tá? Vale tanto num sentido quanto no outro. Então, essa afirmação que nós fizemos aqui, a função f de menos 1 inversa da função f desfaz o que a função f faz, também vale também no seguinte sentido. A função f desfaz o que a inversa faz, ok? E é isso que está simbolizado nesse quadrinho aqui para chamar a atenção. Muito bem, vamos ver agora, e isso aqui é bom, inclusive, para que a gente possa verificar se realmente a gente está conseguindo calcular a nossa função inversa. No exemplo que eu coloquei no roteiro, eu tenho, por exemplo, a função f de x igual a x mais 1. Como que a gente pode... Uma das formas da gente calcular a função inversa. Então, digamos que aqui a minha função inversa, a minha função f, a f de x é igual a x mais 1, ok? Bom, é o seguinte, nós vamos fazer a seguinte mudança de variável. Olha que coisa, mudança de variável. O que é mudar a variável de uma função? É simplesmente chegar ali e mudar x para w, x para y, x para z, x para m? Não. Na mudança de variável, nós fazemos o seguinte. Eu vou fazer uma mudança de variável onde eu quero mudar x para, por exemplo, w. Tá? Só que eu sei que isso aqui é uma função. Não é só uma expressão qualquer, onde eu tenho lá x mais 1 e eu digo, quero mudar a variável, vou fazer w mais 1. Não. Eu tenho aqui uma função que estabelece uma regra. Tá bom? E a regra vai pegar o que está aqui dentro e vai somar mais 1. Okay? Então, quando eu faço mudança de variável, eu sei que a minha função é x mais 1. Então, a mudança de variável é em relação à função. Então, eu vou dizer assim, w é igual a x mais 1. W é igual a x mais 1. Certo? Bom,
Se w é igual a x mais 1, quem que deve ser o x? Quem que deveria ser o x que vai ali dentro? Ora, x deve ser igual ao quê? Eu quero isolar o x. Então, o que eu faço para isolar o x? Eu pego esse mais 1 e jogo para o outro lado. Só que quando ele vai para o outro lado, é a mesma coisa que subtrair menos 1 dos dois lados, né? Então, eu vou ficar com w menos 1. X é igual a w menos 1, certo? Então, pessoal, olha só que coisa, né? Aí, quando eu ganho essa expressão, agora sim, tá? Então, veja aqui, se eu quiser escrever a f de w, como que deve ser a expressão da minha função? W menos 1. É assim que deve ser a minha expressão, certo? Então, quando a gente faz a mudança de variável, eu consigo daí construir a inversa. E esta função aqui, né, a f de w, ela na verdade é igual a f menos 1 de x, certo? Tá? Não é bom ficar usando essas variáveis dessa forma assim, então até seria melhor se a gente fizesse assim, ó. Vamos escrever da seguinte forma. Eu vou construir uma g de w e o que essa g de w faz? Ela pega o w e subtrai 1. Agora ficou bem melhor. Sabe por quê? Porque agora a gente pode fazer a composição. E a gente sabe que a g, na verdade, é a inversa dessa, tá? Mas será que é mesmo? Bom, como que eu faço a prova? A prova aqui vai ser feita da seguinte forma. Eita, ficou aqui, deixa eu apagar esse troço aqui. A prova vai ser feita da seguinte forma. Eu sei que a composição da f com a g tem que me devolver exatamente o que está dentro do argumento da função, certo? Então, se eu fizer a f da g de w, vamos lá. O que eu devo obter no final aqui? O que eu devo obter no final? Veja, se eu faço a composição da f com a w, eu devo ter, no final, eu devo ter exatamente o que está dentro do parênteses aqui dentro, ó. Tá bom? Então, vamos ver. O que a f faz? A f, ela pega alguma coisa e soma 1. E soma 1. Bom, e a g de w? O que a g de w faz? Ela pega o w e subtrai 1. W menos 1. Vamos ver. W menos 1 mais 1. Quanto que dá? Ó, menos 1 mais 1 dá 0. Então vai sobrar o quê? W. Tá vendo? F de G de W resulta em W. Opa, parece que deu certo, né? Ah, e se eu quisesse fazer, por exemplo, a G da F de X? Como que seria? Vamos ver, o que a G faz? A G pega o que está dentro do argumento e subtrai 1. Então, a G pega alguma coisa e subtrai 1. E a f de x? O que a f de x faz? A f de x pega x e soma 1. Então vai ficar x mais 1 menos 1. Por quê? Porque aqui eu estou contando, ó, o que está dentro da g subtrai 1. O que está dentro da g? É a x mais 1. Então, x mais 1 menos 1. O que deve sobrar? X. Então eu vejo que realmente esta função aqui, tá? Essa função que pega alguma coisa e subtrai 1 é a inversa da função que pega alguma coisa e soma mais 1. Tá? Se eu quiser colocar tudo isso, tá, em termos de x, tá, que comumente é feito isso, tá? Se eu quiser colocar tudo em termos de x, eu faria assim. Eu faria que a f de x é igual a x menos 1 e a f de menos 1 de x é igual, opa, aqui é mais, né? Mais 1 seria x menos 1, certo? Muito bem. Vamos ver aqui esse outro exemplo para a gente consolidar. Vamos ver. A f de x é igual a 3x menos 2, tá? Eu quero quero construir a inversa, tá? Então, vamos fazer a mudança de variável. Mudança de variável. A mudança de variável. Okay? Então, como é que vai fazer a mudança de variável?
eu vou chamar 3x menos 2 de w. Então, w vai ser igual a 3x menos 2. Quem que vai ser, então? Vamos isolar agora o x. Como que seria o x? Então, veja só, para eu isolar o x, esse 2 que está subtraindo passa para o outro lado somando. O que significa dizer que eu estou somando 2 em toda a equação. Então, ficaria 2 mais w igual a 3x. E o menos 2, professor? Bom, é porque ficava menos 2 mais 2, né? Eu somei 2 em todo mundo ali, então cancelou esses dois aqui. 2 mais w é igual a 3x. Mas eu não quero 3x, eu quero isolar o x. Então agora eu vou dividir todo mundo por 3. Então vai ficar 2 mais w divididos por 3 igual a x. Então está aqui, ó, 2 mais w igual a x. Então como que vai ser a minha g de w? A g de w vai ser igual a 2 mais w divididos por 3, certo? Então, esta é a função que vai desfazer, e se eu quiser expressar isso em termos de x, tudo bem, eu posso já até fazer, ó, quem que é? A f de menos 1 de x é igual a 2 mais x sobre 3, certo? Então veja que a mudança de variável é uma ferramenta auxiliar. Ela vai nos auxiliar, certo? Então, pessoal, pode parecer um pouco esquisito no começo, mas depois a gente vai se acostumando, assim como tudo que, né, é nos apresentado pela primeira vez parece um pouco estranho, depois, com a prática, isso vai se tornar natural. E mais, mudança de variável é algo bem importante e que vai ser uma ferramenta importantíssima quando nós trabalharmos com as integrais, ok? Muito bem. Então, ó, eu já consegui. Ah, professor, será que é mesmo? Bom, vamos fazer o teste? Vamos lá, ó, fazer um teste aqui, depois eu apago. F composta com a f menos 1 de x. A gente já sabe que quando faz a composição de uma função com a sua inversa, o resultado aqui deve ser o quê? X. Quer dizer, deve ser o que está aqui dentro do parênteses, né? Está dentro do parênteses aqui. Vamos ver. O que, que a f faz? Pega o que está dentro do parênteses, multiplica por 3 e subtrai 2. Então, ela vai pegar 3, multiplicar por alguma coisa, e depois vai subtrair 2. Bom, tá, mas o que, que a f de menos 1 faz? Faz 2 mais x sobre 3. Então, 2 mais x... Epa! 2 mais x sobre 3. É isso que ela faz. Vamos fazer essa conta aqui? Vamos ver. Bom, 2 vezes 3 dá 6, mais 3 vezes x, 3 vezes x dá 3x. Não pode esquecer que aqui eu tenho tudo dividindo por 3, menos 2. Bom, 6 divididos por 3 dá 2. 2. 3x divididos por 3 dá x, mais x. Menos 2, que era da f, menos 2. 2 menos 2, sobra quem? X. Então, eu obtive exatamente o que eu esperava, que é o que me diz esta regrinha ou essa daqui, tanto faz, qualquer uma das duas, dependendo da ordem com a qual você trabalha. Se você vai fazer a f composta com a inversa ou a inversa composta com a f, ok? Então, está confirmado aí. E, finalmente, este último exemplo aqui... não podia ter apagado aquela reta aqui. Este último exemplo, só para a gente terminar essa parte de composição, ok? O último exemplo vai ser o seguinte. A f de x é x ao quadrado menos 2. Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 2. Beleza. Aqui é importante ver o seguinte, tá? Eu vou ter que tomar um cuidado especial na forma como eu vou determinar a minha função inversa, ok? Então, vamos ver. Isso é o que a f faz. A gente faz o quê? Mudança de variável. Faço mudança de variável. Qual é a mudança de variável que eu vou fazer? Eu vou chamar w de x ao quadrado menos 2. Logo, quem que vai ser o x? Quem que vai ser o x? Isolando o x, eu vou descobrir que x vai ser igual a
mais ou menos, raiz quadrada de w mais 2, certo? E aí, aqui é que é bem importante a gente ter uma ideia de como que o meu domínio está sendo definido, né? Por quê? Porque olha só, essa função desse jeito assim, tá? Eu posso ter problema aqui debaixo da raiz, certo? Eu posso ter problema aqui debaixo da raiz. Por exemplo, se 2 for, se o w for menor do que menos 2, eu não vou conseguir calcular a raiz quadrada, certo? Então, eu posso determinar uma inversa? Posso, mas eu vou ter que tomar cuidado com os valores de w, certo? Eu vou ter que tomar muito cuidado com os valores de w e isso vai acabar restringindo, inclusive, o domínio que eu posso utilizar na f, certo? Por quê? Porque eu não posso usar qualquer valor de w aqui. Bom, vamos ver, fazer essa discussão já já. Vamos ver como que vai ficar a inversa aqui. Então, veja aqui, a minha g de w, pode ser uma ou outra. Isso aqui, na verdade, vai me dar duas funções, tá? Vai me dar duas funções aqui, tá? Eu vou utilizar uma ou outra, tá? Eu vou pegar a positiva. É igual a w mais 2. Tá? Se eu quiser passar isso para uma função de x, né, eu diria, por exemplo, g de x é igual a raiz quadrada de x mais 2, certo? Então, é isso que nós teríamos. E dá para ver que eu consigo construir a inversa, né? Se você fizer a f composta com a g. Mas agora, pessoal, vamos fazer um gráfico disso aqui para a gente ver que tem uma consequência associado ao fato de você ter alguma coisa debaixo da raiz, certo? Então, o domínio da minha g não pode ser arbitrário. Por quê? Porque para valores menores do que 2, ó, eu vou ter uma raiz negativa aqui, tá? Não é porque eu fiz mais ou menos raiz, não, é porque eu tenho problema dentro da raiz. Vamos ver o gráfico disso aqui, como que vai ficar? Vamos ali para o GeoGebra, tá? E ver rapidinho como que é esse gráfico aqui. Então, aqui no GeoGebra, vamos fazer lá, por exemplo, a minha f, tá? Então, a minha f, a f de x é igual a x ao quadrado menos 2. Opa, menos 2. Tá aí, essa é a minha f, tá? Então, essa é a f. Ah, beleza. Agora vamos ver como que ficou a g de x. A g de x ficou raiz quadrada, que é s QRT. Eita. G de x é igual a s QRT do que? De x mais 2. Olhe lá. Olhe isso aqui. Tá vendo? Tá vendo como eu não posso trabalhar? Eu não posso trabalhar com qualquer valor de x. Tá vendo? A função não está definida para valores menores do que x. Tá? Então, se eu quisesse de fato construir essa minha inversa aqui, tá? Ou ela seria definida por partes, tá? Eu teria duas partes da minha g, ou eu teria que restringir o domínio da minha f, tá? A minha f não poderia ser todo mundo, tá? Eu poderia pegar a f aqui, ó, somente para valores até x igual a zero. Então, g de x igual SQRT, x mais 2, perfeito. Lembrei total. Meu Deus, que burrice. C, o quê? X maior do que zero. X maior ou igual a zero. Eu tenho x ao quadrado, era o contrário. Eu tenho x menos 2. Ah, tá vendo? Falta, eu não sei por que eu me confundi ali. Tá, então essa é a minha f de x, ó. Então, agora sim, hein? Tá, ó, tá aqui a f e a sua inversa, ok? Então, eu não posso definir ela daquela forma simplesmente, porque senão não vai valer a inversa aqui, ok? Senão eu não vou ter função, né? Eu não posso ter uma curvinha vindo para cá, senão não é função, tá bom? Então, eu tenho um problema no domínio, tá? E esse problema no domínio está explícito aqui nesta parte, ok? Ou seja, quando eu for definir o domínio da f para construir a sua inversa,
é claro que eu vou ter que trabalhar só com x maior ou igual a zero. E o domínio da minha G, ele vai ser somente valores maiores ou iguais a menos 2, tá?